Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Tech Vision, na nossa querida TV Humana. Anderson Oliveira, estou aqui com vocês na nossa segunda temporada, aqui no nosso programa Tech Vision, falando um pouquinho sobre inovação tecnológica, sobre tecnologia, falar assuntos contemporâneos, né? Assuntos relacionados à inovação, assuntos que a gente se depara no dia a dia usando ferramentas. Para que servem essas ferramentas? É uma visão multidisciplinar da tecnologia em várias áreas. E hoje não seria diferente. Hoje eu quero analisar com vocês essa onda, né? A nova onda, a próxima onda, é o tema do nosso programa de hoje. Então, antes de começar nosso programa, né, nosso assunto propriamente dito, quero convidar vocês a acompanharem nossa primeira temporada. Haja visto que a gente está na segunda temporada. Nossa primeira temporada teve 12 episódios e vocês podem acompanhar tanto no www.tvhumana.com.br, como vocês podem acompanhar também no YouTube, Spotify e agora na Amazon Music. Procuram lá o podcast e o audiocast que vocês vão encontrar TV Humana, Tech Vision com Anderson Oliveira. E vocês podem acompanhar no carro, no trabalho, enfim, conectar via Bluetooth. E é bem interessante essa pegada que a TV Humana está proporcionando, tanto na primeira temporada como na segunda. E vamos deixar de tanto embromeixo, tanta enrolação, e vamos começar propriamente no nosso assunto, que a gente vai tratar hoje aqui da próxima onda. Aí vocês me perguntam, e eu acredito que vocês já têm algumas respostas, ou já têm algumas tendências de respostas sobre a próxima onda. Então, esse título, ele veio muito forte na minha mente, porque eu acabei de ler um livro chamado A Próxima Onda, né? O livro de Kevin Kelly, né? Que ele faz uma reflexão sobre o papel crescente das tecnologias nas nossas vidas, né? Nos nossos trabalhos, os desafios que a gente vai enfrentar ao longo da evolução. Então, é descrito a tecnologia como força transformadora, e eu achei bem interessante, porque casa muito com esse momento que a gente está vivendo agora. Que a gente fala que a gente está vivendo a onda do milênio, que é essa enxurrada de informações que a gente está se deparando, e se deparando através da tecnologia, né? A gente pode citar várias tecnologias, e a que está mais em evidência é a inteligência artificial, né? Então, que é um grande dilema hoje do século XXI, é a maneira como as pessoas vão trabalhar, como vão até se relacionar com esse tipo de inteligência. Será que o ser humano está preparado para trabalhar com essa nova onda? É um grande dilema. É a resposta de $1 milhão. Ninguém tem essa resposta. Será que a sociedade está preparada para trabalhar com essa gama de informações? Então, assim, é uma análise que eu acho bem interessante a gente contextualizar ao longo da humanidade, da civilização humana, que a gente vê que, desde os primórdios, o homem teve aquele controle ou tentou se controlar o fogo inicialmente, questões que ele estava preocupado em manter-se um ambiente quente, né? Fazer o cozimento dos alimentos. Então, o fogo, o homem, quando descobriu o fogo, o maior desafio dele era deter o fogo, era dominar o fogo, não deixar o fogo criar um incêndio. Então, e com aquilo ele começou a usar o fogo em benefício próprio. Então, foi um grande desafio, né? E ao longo da história, teve a criação da roda, que o homem precisou muito dessa ferramenta aperfeiçoada para fazer deslocamento de pessoas, de animais, de mercadorias. Então, eu achei bem interessante nessa nova onda
que ele fala, o autor, o Kevin Kelly, desse pré-anúncio, né? Ele faz um preâmbulo em relação à constante evolução que o humano ele precisou se adaptar em relação a tecnologias. Se a gente vê o domínio do fogo naquela era dos homens das cavernas, isso aí foi uma tecnologia da época formidável. E a criação da roda, isso aí também foi uma coisa de época, foi genial. E os grandes dilemas que acontecem na humanidade, né? Inclusive da Revolução Industrial no século XVII também, e fica sempre aquele questionamento, isso emprega, isso desemprega, né? As pessoas até no século XVII tinham os motins para quebrarem as máquinas, porque eles achavam que as máquinas iam tomar o emprego deles. E, na verdade, isso não aconteceu. Né? Aumentou-se mais a produtividade, né? Consequentemente, foram necessárias mais pessoas para tomar conta das máquinas. Isso é um grande dilema do século atual, né? Do novo milênio. Isso é um grande dilema, que as pessoas têm aquela rejeição muito forte de serem substituídas. Eu até comentei isso no programa passado, que a tecnologia tem que ser vista como um copiloto e não como algo que vai ali substituir você. Mas voltando para o assunto, a próxima onda, a grande onda, a nova onda. Então, hoje é muito, muito comum a gente ver situações disruptivas. Eu lembro bem que tem alunos de faculdade, inclusive do curso de Direito, que são assessorados por agentes inteligentes. Né? Eu mesmo criei um agente inteligente chamado Gibinha, e ele é muito focado em ser um assistente, um agente inteligente na área de direito. E eu vejo os alunos, muitas vezes eles ficam na calada ali, até com vergonha de dizer que consultam agentes inteligentes, mas isso é uma bobagem, isso é uma tendência natural da evolução moderna. As pessoas ficam com receio ainda de fazer esse tipo de consulta a agentes inteligentes. Então, isso é tudo um período de adaptação. É mais uma tendência da próxima onda e se consolidando. A forma com que as pessoas estão se comunicando com as tecnologias. Eu acho isso muito interessante. Dou risadas, porque o robô que construiu fui eu. Então, eu fico no back-end acompanhando as perguntas, e são perguntas ali de pessoas que estão testando, que estão aprimorando seus conhecimentos, mas elas têm receio, elas não gostam de dizer que estão testando essas novas ondas, né? Então, nos dias de hoje, enfrentamos muitas revoluções, né, tecnológicas, isso na área da biomedicina, na área do marketing e assim por diante. E eu lembro bem do livro que o Kevin Kelly, ele coloca que no século XXI, né, a gente está passando por uma onda avassaladora. Ou seja, artefatos, que eu vou chamar até de artefatos, de caneta, de borracha, quadro branco, cada vez em menos uso, né? Cada vez mais em desuso. Então, é um dilema que estamos enfrentando hoje muito grande, né? de garantir que as tecnologias elas sejam usadas para o bem comum. Isso aí eu faço muito esse questionamento de se usar uma tecnologia com um propósito, né? Se não tiver, por que eu vou usar isso? Usar por usar não tem sentido. Né? Então, o grande desafio não é lutar contra a tecnologia, né? Ou tentar parar seu avanço, mas apenas aprender a controlá-lo. Então, é um grande desafio, é controlar as tecnologias. Aí eu lembro bem, em discussões que acontecem no meio acadêmico, e eu trago aqui para vocês, queridos telespectadores da TechVision, em relação à regulamentação. Né? Como tudo na humanidade, que é disruptivo e que pode ser usado para o bem ou para o mal,
existe a preocupação muito grande na normatização, na legalização, de criar leis específicas, né? Cada país já está pensando nisso, o Brasil não é diferente, porque se a gente for pegar na história recente, teve que ter normatizações de armas nucleares, e hoje tem que ter normatizações de armas com inteligência artificial. Já imaginou mapear uma pessoa e botar um robozinho com drone e mandar ele encontrar essa pessoa e, quando encontrar, deflagrar uma munição? Então, tudo isso tem que ter normatização. Eu sou muito a favor disso e fico muito feliz que o Brasil já está se mobilizando, já tem projetos de lei aprovados e provavelmente em 2025 a gente vai sair com uma lei que normatiza, limita, né, até que ponto pode se usar, até que ponto não pode se usar, classificar, né, dentro de níveis. Então, isso é muito importante. Lidar com novas tecnologias dentro de uma normatização. Então, eu costumo dizer que a tecnologia deve ser uma extensão do que há de melhor entre nós. Não é aquilo que vá colocar a vida das pessoas em questionamento ou tentar diminuir a essência humana. Eu acho que tem que ser uma extensão da humanidade, né? Então, à medida que a gente avança, à medida que avançamos, uma nova era de tecnologia ela sempre surge. E a gente agora está vivendo esse boom de inteligência artificial, né? Muitas pessoas falando. Se você pegar indicadores, 10 indicadores, todos os 10 ou falam diretamente do assunto ou indiretamente, mas falam. Se vocês pegarem aí mesas de discussões empresariais, muitas pessoas falando, né? As pessoas que não conhecem indo atrás para conhecer, porque saiu mais daquela esfera de modinha, né? Saiu muito daquela esfera. E saiu da esfera que era, será que é mais um? E o negócio está, essa nova onda, essa próxima onda está sendo uma coisa que está sendo avassaladora, né? E eu dou risadas, eu acho isso muito interessante, porque eu estou testemunhando isso. Quando eu vi a primeira vez, confesso que eu também olhei com um pouco de rejeição, mas logo eu tive que me render. Então, qual o maior desafio do século XXI? Será, sem dúvida, controlar e moldar essa nova tecnologia para que trabalhe a favor da humanidade. Certo? Parece um discurso muito filosófico, mas já estamos numa nova Guerra Fria, numa nova guerra espacial entre duas superpotências, né? Que é o Brasil, que é os Estados Unidos e a China. Existem relatos que em 2032 a China vai ser a maior potência mundial e ela vai ser acelerada, essa hegemonia, através da inteligência artificial. Tá? Então, assim, os Estados Unidos perdeu muito tempo nessa corrida, está correndo atrás do prejuízo, mas só que a China ela saiu muito na frente. O nível de investimento e maturidade dos chineses hoje são fantásticos. É algo digno de respeito para o mundo todo. Então, a gente está vivendo uma nova corrida espacial, bem silenciosa. Já existem até sanções de taxas de impostos em relação ao material que sai dos Estados Unidos e exportado para a China, como componentes de placa, de chips, né, que saem para fazer parte de programas ou de centrais, de equipamentos que usem inteligência artificial na China. Então, os Estados Unidos já estão fazendo uma sobretaxa. Isso tudo é muito curioso, porque isso acontece de forma muito silenciosa, né? A gente vai saber depois que aconteceu isso, só em relatos, né? Mas durante o momento, pouco se fala, pouco se questiona esse momento que a gente está vivendo,
da próxima onda, da nova onda mundial. Então, esse programa, eu quis falar desse assunto, a próxima onda, porque eu estou encorajando vocês, meus amigos da TV Humana, aqui da TecVisio, a se renderem, né, essas novas tecnologias. Então, o maior desafio, sem dúvida, é controlar e moldar essa nova onda à nossa realidade. Tem pessoas que trabalham com o lado humano, às vezes com tratamento de animais, com tratamento de humanos, e elas olham muito a parte do afeto, do carinho que as máquinas não têm, obviamente. Mas eu chamo bastante atenção que cabe ao ser humano fazer isso, e não às máquinas. Mas cabe às máquinas darem todo o apoio, todo o suporte ao humano. Então, existem técnicas, né, que o pessoal está usando muito, que é de design by human, né, que é moldar toda a tecnologia, mas não moldar por moldar. Moldar colocando o ser humano como pilar nessa história. Tem que ter sentido, né? Então, tem que ser feito evolução, inovação de humano para humano, não de humano para máquina. Então, assim, desculpe, se você fizer algo por fazer, é melhor você não fazer. Existe muito essa linha de design para o humano, que é provocar tecnologias feitas por pessoas para pessoas, e não de pessoas para robôs, e não de robôs para pessoas. Tem que ser sempre de humano para humano. Lógico que o robô ele entra como uma ferramenta ali que vai acelerar esse processo. Então, achei muito interessante essa pegada, né? Existe uma resistência muito grande nas pessoas em se renderem a isso, né? Eu até já gravei outros vídeos, né? Gravei um vídeo chamado Aprendendo a Aprender. É muito comum as pessoas me procurarem para fazer mentorias, para fazer consultorias, porque as pessoas estão sendo engolidas por novas áreas de trabalho. Aí vocês podem me perguntar, pessoal, mas você não falou no início do programa que era uma ferramenta? Eu falei, mas essa ferramenta, ela exige um aperfeiçoamento contínuo. Para você dominar novas tecnologias, você tem que acompanhar as novas tecnologias, você tem que estudar, tem que fazer curso, e realmente as pessoas que não fazem isso, elas ficam para trás. Isso é um fato. Vou estar aqui iludindo vocês. Então, é muito comum as pessoas me procurarem quando estão em migração de carreira, quando estão saindo de uma área que não tem nada a ver com a área de tecnologia, está vindo para a área de tecnologia, quando está dentro da área de tecnologia, mas está querendo mudar, está em um setor querendo mudar para o outro. É muito comum e, pessoal, é muito saudável. Eu encorajo e eu acho isso muito saudável mesmo, porque faz parte da evolução humana. Está se aperfeiçoando, está querendo mudar de área, está querendo não tá confortável, não está acomodado. Isso é inerente à sociedade humana. O ser humano, desde que se entende por humano, ele tem a necessidade de evoluir, de buscar, de não ficar acomodado. Então, as pessoas me procuram para fazer mentorias e me perguntam, é uma das principais perguntas. Eu estou velho demais? Eu já estou na metade da minha idade, já passei dos 40. Eu me permito fazer essa migração de carreira? E a resposta, bem clara. Sim, eu encorajo você que tem receio de mudar de área, de mudar de direcionamento, que mude, que se dê a oportunidade, que experimente. Se não for aquilo que você estava esperando, que deu um passo para trás, mas é muito saudável fazer esse tipo de coisa. Eu faço mentorias, a última mentoria que eu fiz foram com 10 alunos, e uma das principais perguntas era por onde é que eu começo? Na minha época, eu estudava com caneta, com lápis,
com borracha, caderno, anotando na lousa. E agora é tudo diferente. É tudo diferente mesmo. Você tem que aprender a aprender. Você tem que meio que se desintoxicar, tem que aprender a entender essa nova onda. Eu tenho duas filhas, eu tenho uma filha de 21 e outra de 9 anos. A de 21 anos, ela não é mais adepta às aulas presenciais. Ela é adepta 100% às aulas online, né? Sabendo que na área de medicina tem que ter aulas presenciais. Mas é só por esse momento de anatomia, algo desse tipo, que vai ter aula presencial. E o resto, ela é totalmente adepta às aulas online. Entendeu? Então, é esse momento que a humanidade está vivendo. E muitas perguntas me chegam em relação a será que eu me permito? Será que... E se eu der um tiro errado, eu vou perder mais tempo, eu já estou na metade da minha vida útil? Então, é uma das respostas que eu digo bem claramente. Não existe tiro certeiro. Existe tiro contínuo. Né? É um tiro contínuo. Você tem que entender que essa próxima onda, essa nova onda, ela nos encoraja a ter um tiro contínuo e não um tiro único, um single. Né? Gente, como a nossa vida profissional é como um casamento. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá, às vezes tem um divórcio, às vezes tem altos e baixos, às vezes tem um distanciamento, depois se volta. É super saudável isso. Então, não existe uma migração de carreira dentro dessa perspectiva de próxima onda, onde as pessoas elas estão ali, eu vou dar um tiro, pronto, vou acertar e vou continuar a vida toda. Eu lembro bem, quando eu era criança, minha mãe dizia, faça a faculdade, você vai ter a vida garantida. E não é mais isso. Então, respondendo aos meus alunos, às pessoas que fazem mentoria comigo, não tem problema você dar um tiro e o tiro não ser certeiro. Mas vocês têm que dar um tiro e o tiro ser contínuo. Essa é a resposta que eu dou muito para os meus alunos. Então, você que está querendo migrar de carreira, você que está se achando fora do mercado, esse é o momento. Esse é o momento de você surfar na próxima onda. Tá? Então, tudo que vocês forem fazer, do médico, o engenheiro, o advogado, do arquiteto de soluções de tecnologia, desenvolvedor de sistemas, da profissão mais simples à profissão mais complexa, essa é a hora de se reinventar. Todas as áreas estão recebendo uma enxurrada de informações, justamente falando sobre essa nova onda. E muitas vezes vem camuflada, né? A próxima onda, inteligência artificial, se reinvente, mas é tudo nessa perspectiva. E a grande sacada e o grande desafio, sem dúvida, é controlar e moldar essa nova tecnologia, essa nova onda, para que ela trabalhe a nosso favor, a favor da humanidade. Então, se você está em casa assistindo nosso programa na TV Humana, se você está acompanhando no Spotify, se você está acompanhando nas mídias sociais, no YouTube, no aplicativo da Amazon Music, você grave muito essa frase, que o desafio maior é controlar e moldar essa nova onda, né? E para que ela trabalhe a nosso favor. Não ter medo e abraçar. É algo que não volta mais, é uma flecha. Depois de disparada, ela não volta mais. A gente chama de tiro de prata, né? Não volta mais. É um momento que a gente está passando, que a humanidade está passando, e graças a Deus a gente está sendo testemunha ocular desse momento. Mas é um momento que não volta mais. Os tempos aí, os saudosos tempos que a gente ia com um caderninho para a escola, já foi substituído muito tempo pelos tablets, notebooks, né? Os Kindles e assim por diante. E hoje muito mais acelerado com o uso da nova onda, que é a inteligência artificial. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje, no nosso
programa TecVision, da nossa querida TV Humana. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma análise e contextualizei o livro A Próxima Onda, de Kevin Kelly, com o momento que a gente está vivendo, né? Encorajei vocês, meus queridos telespectadores, a surfarem também nessa onda, a encorajar vocês a, se quiserem, estiverem dispostos a mudarem de carreira, assim façam. Se quiser um aperfeiçoamento, assim faça, porque todos nós vamos passar, né, pela essa próxima onda, alguns de forma mais suave, outros de forma mais traumatizada, mas é uma ida sem volta. Né? Aí vocês podem perguntar, professor, e se eu não acompanhar essa próxima onda? Provavelmente a onda vai passar e você vai ficar para trás, como é em qualquer área da nossa vida. Tá bom, meus amigos? Então, com isso, a gente encerra nosso programa, nosso quarto programa da nossa segunda temporada, com o título A Próxima Onda. E se vocês quiserem nos acompanhar nas plataformas digitais, vocês têm como nos acompanhar aqui, www.tvhumana.com.br. Vocês podem acompanhar também no Spotify, procura lá TV Humana, TecVision, pode nos acompanhar na Amazon Music e pode nos acompanhar também no YouTube, tá? Então, agradeço mais uma vez, e se vocês quiserem mandar mensagens, quando terminar o programa, vai passar os créditos aí com telefone, com e-mail, para a nossa produção, dar uma lida, né? Perguntas, sugestões, encorajo os telespectadores da TecVision a fazer esse tipo de engajamento, né? De perguntar, de sugerir, e fiquem à vontade para a gente trocar experiência, tá bom? Vocês me encontram facilmente no LinkedIn, bota lá Anderson Oliveira, e vocês me encontram facilmente. Quiser fazer perguntas, trocar experiências, a gente troca aquele contato pós-programa. Tá bom, meus amigos? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso programa na nossa segunda temporada TecVision na TV Humana com Anderson Oliveira. Até a próxima apresentação. Até mais. Um abraço. Tchau.